Bora mergulhar numa das histórias mais surpreendentes do mundo dos investimentos. Uma história que, olha, vira de cabeça para baixo tudo o que a gente acha que sabe sobre construir riqueza. Pensa bem, um zelador pode, de alguma forma, ser um investidor melhor do que um executivo de Wall Street? Parece impossível, né? Como é que alguém sem nenhuma formação em finanças poderia superar os especialistas? Pois é, a resposta para essa pergunta revela uma verdade essencial sobre o que de fato leva ao sucesso no mercado. Então, para a gente entender como isso é possível, vamos começar conhecendo a figura central dessa história toda. Um homem que, quietinho na dele, desafiou todas as expectativas possíveis. O nome dele era Ronald Read. Olha só, o Ronald Read era zelador e frentista. A vida dele era bem simples, bem frugal mesmo. E quando digo frugal, é frugal para valer. Os vizinhos viam ele usando umas roupas velhas, às vezes presas com um alfinete de segurança, sabe? Dirigindo um carro de segunda mão, super modesto. Olhando para ele, ninguém, mas ninguém mesmo imaginaria o segredo que ele guardava. Mas aí, quando ele faleceu em 2014, com 92 anos, o testamento dele veio a público e o Al revelou um segredo inacreditável. Ele tinha juntado uma fortuna de 8 milhões de dólares. 8 milhões. A cidadezinha dele e até a própria família ficaram em estado de choque. A grande pergunta é como ele conseguiu isso. A estratégia era de uma simplicidade que até espanta, muito na linha dessa filosofia do Warren Buffett aí da citação. Pensa assim, ele investia com paciência em ações de boas empresas, reinvestia os dividendos e focava em deixar as flores dele, ou seja, as empresas de sucesso crescerem. Ele não ficava se estressando com as ervas daninhas, que são as oscilações do dia a dia do mercado. E detalhe, ele tinha pelo menos 95 ações diferentes, o que diluiu o risco e simplesmente deixou o tempo fazer a mágica dele. E o poder dos juros compostos ao longo de décadas foi uma coisa de outro mundo. Só para ter uma noção, num período importante dos investimentos dele, o mercado de ações rendeu quase 9.900%. Isso mesmo, 9.900%. O que isso quer dizer na prática? Que cada dólar investido lá no começo poderia ter virado quase 100 dólares. Ele não tentou adivinhar o mercado, não, ele só fez parte dele. Ok, se um zelador conseguiu fazer isso, por que tanta gente até muito inteligente, quebra a cara? A resposta, olha, não está nas planilhas, não está nos gráficos. Está aqui dentro, olha, na nossa cabeça. É aqui que entra um negócio chamado aversão à perda. É um viés da nossa mente. Funciona assim, o nosso cérebro é programado para sentir a dor de perder algo com o dobro da intensidade do prazer de ganhar a mesma coisa. E esse instinto, que é super primitivo, entra com tudo quando o mercado começa a balançar. E aí, a gente acaba tomando decisões baseadas no puro medo. É só pensar um pouco. O baque emocional de perder 100 reais é muito, mas muito mais forte do que a alegria de achar 100 reais na rua, não é? E esse gráfico aqui ilustra isso perfeitamente. Dá uma olhada como a barra da dor da perda é o dobro da barra do prazer do ganho. É exatamente essa reação emocional exagerada que faz um monte de gente entrar em pânico e vender tudo na baixa, que é o exato oposto do que se deveria fazer, certo? Então, como é que a gente se protege desse pânico que é quase instintivo? A solução é construir o que a gente pode chamar de escudo emocional. E a ideia aqui não é tentar adivinhar o que o mercado vai fazer, mas sim se preparar financeiramente para nunca jamais ser forçado a tomar uma decisão por puro medo. Vamos pegar o exemplo de um personagem, o Steve. Imagina, o Steve vai lá e investe todas as economias dele na bolsa. Aí o mercado cai, acontece, é normal, só que aí vem o problema de verdade. O Steve perde o emprego e não tem um tostão guardado de reserva de emergência. O que ele tem que fazer? Vender as ações no prejuízo para pagar as contas. Ou seja, uma queda que era para ser temporária vira uma perda permanente e desastrosa na vida dele. Tudo isso por falta daquele colchão de segurança. E aqui está o ponto central de tudo: quitar dívidas caras e ter uma reserva de emergência. Isso não é só bom hábito financeiro, sabe? É o tal do escudo emocional na prática. É o que protege a gente de tomar decisões terríveis quando a pressão aperta. Beleza, uma vez que esse escudo, tanto emocional quanto financeiro, está construído, a gente se liberta daquela necessidade de reagir no desespero. Isso abre espaço para a gente focar na estratégia de investimento, que é de longe a mais poderosa e comprovada que existe. Esse ditado é talvez o mais importante de todos no mundo dos investimentos. É ele que resume a filosofia que fez do Ronald Read um milionário. O sucesso não vem de ficar tentando prever para onde o mercado vai, mas de simplesmente continuar investido e deixar o tempo trabalhar. E os números, gente, são impressionantes. Tem estudos que mostram que ficar de fora só dos 10 melhores dias do mercado num período longo pode simplesmente cortar os retornos pela metade. Pela metade.
Isso mostra o quão inútil e arriscado essa brincadeira de tentar adivinhar a hora de entrar e sair. A lição de verdade, então, é a seguinte: o foco tem que ser no valor das empresas que estão na carteira, e não no sobe e desce diário dos preços. Esse é o ruído. É deixar os investimentos fazerem o trabalho deles com o passar do tempo. Bom, agora a gente vai para a nossa parte final, para amarrar tudo isso e entender o que, no fim das contas, significa de verdade ser um investidor. Porque no final, investir é isso aqui: 80% comportamento e só 20% técnica. O trabalho de verdade não é ficar caçando a aproximação da moda, é gerenciar as próprias emoções, a paciência, a disciplina, tanto na alta quanto na baixa do mercado. Isso tudo leva a gente para a mudança de mentalidade, que é a chave de tudo. Patrimônio de verdade não é o que se ganha em um ano, é o que se constrói ao longo de uma vida inteira. É uma maratona de paciência, não uma corrida de 100 metros atrás de lucro rápido. Isso deixa no ar uma pergunta importante para a gente pensar. Qual é, hoje, o maior desafio emocional para quem investe